E sabe quem está na linha aqui agora para falar com a gente? Dr. Paulo Roberto, advogado contratado para defender a Thalita, a mulher que tirou a vida da mãe agora durante a madrugada. Por favor, doutor Paulo, primeiramente, obrigado, por conversar com a gente ao vivo. O senhor acredita que a sua cliente hoje, ela vai ser liberada nessa audiência de custódia, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Sim, ela já tem a decisão da juíza, tá? No sentido de soltura, a pedido inclusive do próprio Ministério Público, tá? Que entendeu que os fatos precisam ser melhor apurados em virtude do comportamento da vítima em relação à pessoa que seria a autora, né? Doutor então, Paulo Roberto, eu quero só reafirmar o que está sendo dito aqui agora. Atenção, atenção São Paulo, atenção Brasil. Doutor Paulo Roberto, advogado da Thalita, a moça que já confessou que tirou a vida da mãe, acaba de informar que a juíza já deu uma decisão favorável para que ela responda em liberdade e que esse pedido foi reforçado pelo próprio Ministério Público. Então, o próprio Ministério Público entendeu que os fatos também devem ser melhor investigados. É isso, doutor? Exatamente, exatamente. Porque houve um comportamento bastante agressivo por parte da vítima. A autora nunca teve a intenção de matar a própria mãe, tá? Ela reagiu a uma agressão atual e temos que aguardar até mesmo o laudo, né, com relação ao exame cadavérico, em virtude de que não se tem a convicção de que o falecimento se deu em decorrência desse imprever ocorrido entre mãe e filha. Coloca a imagem para mim, por favor, da Mônica. Olha só, o que está acontecendo aqui, só para você entender. Doutor Paulo, olha para a câmera, por favor. Tem uma câmera atrás do senhor? Olha para gente. Tem uma câmera atrás do senhor, quer ver? Ó? Essa câmera aqui, doutor Paulo, é da Record. E essa repórter é a competente Mônica Simões. Então eu vou pedir para o senhor desligar a ligação, porque o senhor continua a conversa com a Mônica, porque vendo o rosto do senhor fica muito mais fácil. Pode ser? Perfeito. Okay. Até o áudio muda, né? Quando nós pegamos o microfone. Ô, doutor, eu vou fazer a pergunta, o senhor pode desligar o telefone, só me ouça a pergunta e depois o senhor continua conversando com a Mônica. É o seguinte. Certo. A cliente do senhor, ela tem já horário para sair, porque o senhor falou que ela vai ser liberada. Que horas ela vai sair da cadeia? Não tem horário. Não tem horário em virtude de que houveram 12 pessoas presas, né, ontem, e todas elas passaram por audiência de custódia hoje. Tá, pode desligar então, o são telefone? Muitos procedimentos a serem tomados ainda. O senhor pode desligar aqui o telefone, doutor? Paulo Roberto, agora ao vivo aqui, muito obrigada por receber a gente. Doutor, a gente acaba de chegar aqui na delegacia. A gente estava agora conversando com o pai da Thalita, né, o marido da Fernanda, e ele disse que defende a filha. Ele acredita que a filha agiu em legítima defesa porque a mãe tomava medicamentos e estava muito agressiva nos últimos tempos. Ela chegou a comentar isso com o senhor? Sim, comentou. E isso já ocorre de algum tempo, ao que tudo indica, né? A mãe tinha um comportamento agressivo, tomava medicamento. Infelizmente, nesse final de semana, ao que tudo indica, ela tomou cerca de 40 comprimidos de bromazepam, além de ingerir uma garrafa de vinho e cerveja. Então, ela estava totalmente fora de si. Compareceu à delegacia por volta das 14 horas ontem e os policiais, inclusive a autoridade policial, presenciou esse comportamento totalmente descontrolado por parte da vítima, né? E quando ela saiu de lá, ela deveria ter sido conduzida pelo seu marido, que foi acionado pelo policial, né, para que viesse buscá-la, porque ela não estava em condições de sair dali. Ele compareceu, ela se negou a acompanhá-lo. Ele ia buscar um atestado, que ele teve que se ausentar do trabalho no dia anterior. Ela pegou e decidiu ir embora sozinha e chegou em casa e se deparou com a filha. A filha estava com a criança pequena no colo e iniciou a agressão na filha. Uma filha ainda pequena no colo? Um bebê no colo ainda. Então a Thalita colocou a criança no andador, até a mando da própria mãe.
e seguiu agredindo a filha, né, com tapas, socos e tudo mais. E daí essa moça acabou tentando contê-la nesta situação. Houve um entreveiro, as duas foram ao solo e ela, na tentativa de conter a mãe, acabou resultando, infelizmente, nessa situação. Nós não sabemos ainda o motivo da morte. Tem que ser esclarecido pelo exame, né, a ser feito aí, que foi feito, realizado pela perícia, tá? Ela apenas tentou se defender pelo relato dela. Esse é o relato dela, que inclusive nós já passamos aí para a reportagem. Então agora, Passai, o que a gente tanto queria saber, né? O que poderia ter acontecido dentro da casa. A única que poderia dizer isso realmente era a Thalita, e ela disse ao advogado dela. Então, ela realmente se defendeu. A juíza que estava no caso também entendeu desse jeito e pediu a soltura dela. Não, na realidade, o que aconteceu foi... o Ministério Público está de posse de todo o inquérito, tá? Ele viu o relato não somente feito no interrogatório pela Thalita, como também dos familiares que foram ouvidos a respeito de todos os fatos. E como se trata de um homicídio simples e não um homicídio qualificado, e também porque a Thalita tem 2 crianças menores, ela não registra qualquer antecedentes, ela não oferece qualquer perigo, tá? Ela apenas reagiu realmente a uma situação que estava ali ocorrendo. Ela entendeu, o Ministério Público entendeu por bem soltá-la, tá? Então a manifestação inicial de soltura se deu pelo Ministério Público, que obviamente eu concordei. E a juíza, então, concordou e decidiu pela soltura. Preocupada com a integridade física da Thalita, porque é de conhecimento que a população já está aí toda mobilizada em virtude do fato, ela pediu para que a Thalita estivesse em outro lugar, não voltasse para seu local de residência, tá? Até para preservar a sua integridade. Agora, doutor, eu acho que o público que está em casa, todo mundo que está acompanhando essa história, que corta o coração, com certeza, de todo mundo, porque uma filha que tenta se defender da mãe acaba matando a própria mãe. Como é que está a Thalita nesse momento? Ela está em estado de choque? Ela consegue conversar? Como é que está o emocional da Thalita nesse momento? Ela já chorou, ela está meio perdida, ela acredita que ainda vai encontrar a mãe, ela não está, ela está transtornada, né? Ela está lá dentro, aguardando a liberação, mas ela é uma confusão de sentimentos, né? Uma confusão enorme de sentimentos, porque ela não tinha a menor intenção de provocar ou atentar contra a vida da sua mãe. Ela apenas se defendeu de uma situação e os próprios familiares entenderam que ela seria a última pessoa a reagir às atitudes da mãe, que a mãe sempre foi assim agressiva, em virtude de medicamentos, não sei, ou do próprio gênio dela. Agora a gente tenta imaginar uma situação dessa, né? É inimaginável, mas se a gente colocar ali a cena pra gente imaginar. Thalita com um filho de colo de 1 aninho, chega a mãe, começa a agredi-la com socos, com pontapés, ela com a criança no colo. De repente ela não vê saída a não ser partir para cima da mãe. Mas ela não esperava que o pior pudesse acontecer, né, doutor? Não, de forma alguma. Aliás, ela realmente até não partiu para cima da mãe, ela tentou conter a mãe, né? E houve ali um entreveiro e acabaram indo as duas ao solo e resultou, infelizmente, nessa situação. Agora, doutor, o próximo passo, a audiência de custódia já aconteceu? Já ocorreu. O próximo passo agora? Bom, agora nós temos que aguardar aí o oferecimento da denúncia, né? O término das investigações, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público para realização para término, né? Para continuidade do procedimento. Ela vai responder esse processo. Tá? Então, Thalita vai sair pela porta da frente da delegacia a qualquer momento? Sim, a qualquer momento. Nós não sabemos ainda quando, né? Porque são muitos os documentos ainda a serem trazidos aqui. Você acredita que Thalita vai ter condições de conversar com a gente nesse momento? Eu acredito que não.
Não, ela não está em condições. É aquilo que eu disse, ela é uma mistura de sentimentos, ela não consegue entender até onde, como chegou a esse ponto, porque ela nunca reagiu a qualquer agressão. Ela é muito tranquila, Isso os próprios familiares passaram para vocês, tá? Então foi uma reação inesperada. E as crianças vão ficar com a Thalita, vão ficar com o avô? A princípio eu acredito que ficarão com a irmã, tá? Não ficarão com ela. Então agora a Thalita vai para um outro lugar, Thalita vai se recuperar, entender de fato o que aconteceu. Exatamente, para poder seguir a sua vida. Tá certo, doutor. O doutor aqui gentilmente falando com a gente, viu, Passaia? Eu vou liberá-lo que ele tem que voltar lá para a delegacia. Muito obrigada, viu, doutor? Então o caso que repercutiu, obrigada, doutor, boa tarde. Um caso que repercutiu aí em todo o Brasil, Passaia. A gente chega de manhã com uma notícia, desde ontem à noite, que uma filha matou a mãe, mas que na verdade foi para se defender, segundo o advogado da Thalita, um crime realmente que choca bastante. A gente fala um crime porque houve uma morte, só que a juíza entendeu que nesse momento a Thalita não representa perigo à sociedade, por isso resolveu soltá-la. Passar então, a qualquer momento a Thalita pode sair aqui da delegacia, vai sair pela porta da frente e segue para o endereço, claro, para preservar também a integridade física e moral dela. Eu volto com você. Eu vou pedir que você continue por aí, tá? Porque eu gostaria muito de ver a Thalita saindo e talvez ela mesma queira da entrevista. O advogado falou que acha que ela talvez não queira, mas a gente não sabe como é que ela está lá dentro. Pode ser que essa moça queira justamente falar com a sociedade, se explicar, e aí nós vamos dar essa oportunidade. Ela vai ter o direito de escolher se ela quer ou não quer. Se o próprio Ministério Público está entendendo que esse é um caso diferente, então vamos tratar também de maneira diferente. Quando é um assassino que vem na porta da delegacia, um assassino desses crimes cruéis, que a pessoa vai e mata porque ela quer, eu acho que ele não tem o direito de escolher se ele quer ou não. A gente vai e procura descobrir tudo. Nesse caso, é um caso tão específico, tão diferente, que eu acho que nós temos que ter um pouco de responsabilidade para cuidar. Pouco não, toda a responsabilidade, como a gente sempre faz.